E aqui vamos iniciar a nossa aulinha de redação. E hoje vamos falar sobre crônica. Todo mundo pegando o caderno 2 e abrindo na página 34. Vamos lá, a tia vai dar um tempinho para todo mundo abrir a página do livro. Vamos, página 34. Vamos aprender um pouquinho sobre crônica. Ok, então vamos lá. Conhecendo o gênero. Então, é mais um gênero da língua, a crônica. A crônica, gente, ela é um texto elaborado a partir de fatos do nosso cotidiano. Ou seja, são assuntos comuns, assuntos do nosso dia a dia, que mostram uma forma pessoal de compreender o que acontece no cotidiano das pessoas. Então, a crônica, ela é visada de forma bem particular. Ou seja, a gente analisa tudo o que a gente vê no nosso cotidiano e a gente dá a nossa opinião. Então, isso é uma crônica. É você falar como você vê essa situação. Como você analisa tal coisa do cotidiano. Então, isso aqui é uma crônica. Quando a gente compreende de forma pessoal. O que é que eu vejo desse assunto? Então, eu vou falar um pouco do que eu penso sobre esse assunto. Então, isso é uma crônica, certo? Não existe uma regra, mas geralmente é humorística ou crítica. O texto da crônica, geralmente, ele apresenta uma linguagem simples e espontânea, parecida com a linguagem do cotidiano. Então, numa crônica, a gente não utiliza palavras tão formais. A gente utiliza palavras do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Para a sua produção, lembre-se dos seguintes pontos. Então, para produzir uma crônica, como eu devo iniciar? O que é que eu devo observar? Então, vamos lá, alguns pontos. Como a crônica é um texto narrativo, ou seja, narramos o que a gente pensa sobre aquele assunto, ele deve ter começo, que é a situação inicial, meio, que é o desenvolvimento da redação, não é isso? E o fim, que é o desfecho, como foi que isso acabou? Então, início, meio e fim, certo? Procure apresentar um assunto com um tema levemente humorístico. Ou seja, dê humor a tudo isso que você está falando. Façam com que as pessoas que vão ler a sua opinião sobre esse assunto, elas tenham vontade de dar risada, elas sintam prazer em ler a sua opinião dentro dessa redação. A linguagem, ela deve ser simples, nada de palavras difíceis, que é para o leitor entender e gostar de ler o que tem ali. Então, tudo escrito com palavras simples, próprias da linguagem do cotidiano, que te acabou de falar. Então, vamos utilizar palavras fáceis, vamos utilizar palavras que a gente utiliza numa conversa cotidiana, certo? Lembre-se de que o narrador, ele não participará da história. Ele não participará de jeito nenhum da sua crônica. Ou seja, ele será um narrador observador. Entenderam? Então, a crônica, o narrador, ele não participa. Ele nunca participa daquela história, certo? Existem duas formas básicas de se narrar uma história. Duas. Prestem bastante atenção. Existe a história narrada com um narrador personagem, que é aquele que conta a história e participa da história. Portanto, ele é escrito em primeira pessoa. Essa pessoa, quando é um narrador personagem, ele sempre vai narrar em primeira pessoa, sempre dizendo eu, nós, então eu penso, nós falamos, entendeu? Sempre em primeira pessoa, seja ela singular ou plural. Tem também o narrador observador, aquele que observa, ele não participa da história, ele somente relata o que ele acha. É aquele que apenas conta a história e não participa dela. Portanto, ele é escrito em terceira pessoa. Nós dizemos sempre
ele, ela, eles, elas. Nunca entra na história, que é bem diferente do narrador personagem. Então existem essas duas formas básicas de se narrar uma crônica, que a crônica é justamente um gênero textual que mostra o que você acha daquilo, o que você pensa daquilo, certo? E essas duas formas, como o Tia acabou de falar, o narrador personagem, que ele trabalha em primeira pessoa, e o narrador observador, que trabalha em terceira pessoa. Então, isso é o básico do que precisamos entender de uma crônica. Então, Tia vai encerrar nossa aulinha por aqui sobre crônica. Espero que vocês tenham entendido. Peguem o livro, não guardem não, vão dar uma lida novamente no assunto, certo? Qualquer dúvida, liga para Tia. Hoje, Tia não vai passar um exercício de casa para vocês. O que Tia quer é que vocês realmente peguem o livro e leiam o assunto atentamente para um melhor entendimento, certo? Então, até a próxima aula. Um beijo, bom final de semana para vocês e fiquem com Deus. Tchau!